Oi, gente, aqui é a Tayane, trazendo hoje, gente, a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E antes de qualquer coisa, eu só queria falar com vocês que, dentro dessa lei, apesar da importância grande que ela tem para a sociedade, não é tudo dentro dela, não são todos os artigos que geralmente são cobrados dentro de prova. Geralmente, não é uma regra, mas geralmente os artigos mais cobrados é o artigo 1º ao artigo 13 e do artigo 34 ao artigo 38. Então, hoje aqui eu coloquei do artigo 1º ao 3º, para a gente já ir dando uma olhada, senão vai ficar um vídeo muito grande, e já ir vendo aí o que é mais cobrado dentro das provas. Outra coisa também, aquele mesmo esquema, estou colocando o vídeo hoje e na sexta-feira eu vou colocar as questões referentes a esse vídeo. Na sexta não, eu estou querendo colocar na quinta as questões referentes a esse vídeo, para a gente estar testando os conhecimentos e ver se assim assimila legal a matéria. Olha só, o artigo 1º, gente, ele diz o seguinte: que é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e a cidadania. Esses direitos, e das liberdades fundamentais, eles estão lá no artigo 5º da nossa Constituição. E o que diz lá no caput do artigo 5º da nossa Constituição? Que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo isso aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Ou seja, não é só para os brasileiros, também para os estrangeiros que estiverem aqui no Brasil. E quais direitos são esses? É o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, igual eu coloquei aqui no quadrinho, tá bom? Então aqui, basicamente, tá o artigo 1º, ele diz qual é a finalidade da lei, para que ela serve. Então, ela serve para assegurar a igualdade dos direitos e liberdades pelas pessoas com deficiência. Antes, a gente usava mais o termo deficiente físico, a gente usava o termo pessoas com necessidades ou portadores de necessidades especiais, mas hoje o termo aceito e correto é pessoa com deficiência, tá bom? Guarde isso daí porque é importante. Aqui, gente, no artigo 2º diz o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. O que é importante a gente entender já de cara aqui desse artigo 2º? Vamos entender, gente, a diferença entre pessoa com deficiência e pessoa com mobilidade reduzida. Então, eu botei aqui o PCD e o PMR. Olha só, a pessoa com deficiência, primeira coisa que você tem que guardar é um impedimento de longo prazo. A pessoa com mobilidade reduzida vai falar em um impedimento temporário ou permanente, tá? Uma dificuldade permanente ou uma dificuldade temporária. A pessoa com deficiência, geralmente ali, a deficiência ela pode ser física, visual, auditiva, deficiência mental e intelectual. E ela tem essa característica de longo prazo. Já a pessoa com mobilidade reduzida por exemplo, os idosos, as gestantes, lactantes, e eu não coloquei, o obeso, e eu não coloquei aqui, mas as pessoas com crianças de colo. Aí você vai falar, Tayane, mas por que permanente e temporária? Por exemplo, a gestante. A gestante ela tem uma mobilidade reduzida enquanto ela é uma gestante. Depois ela ainda vai ter a mobilidade reduzida por ela ser uma pessoa com uma criança de colo. Mas ela não vai ficar com uma criança de colo e também não vai ficar gestante a vida toda, certo? Por isso ela é temporária. Mas e o idoso? O idoso é permanente, porque ele não vai voltar, ele não vai rejuvenescer, ele não vai voltar a ser jovem. Então, ele é uma pessoa com mobilidade reduzida, permanente, porque ele não vai voltar a ser jovem. Mas no caso da gestante, a dela ali é temporária. E depois a da criança de colo também, da lactante também, porque ela não vai ser lactante a vida toda. Tá bom? Então, essa é a maior característica. E lembra, gente, que aqui, ó, no artigo 2º, fala, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade.
essa coisa aqui, né, essa palavra aqui, essa parte barreiras, né, em interação com uma ou mais barreiras, a gente vai ver já já ali na frente o conceito de barreira. E toma cuidado, porque o conceito de barreira, ele cai bastante, tá bom? E aqui no parágrafo 1º está falando que a avaliação da deficiência, quando necessária, será realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, cuidado com essas 3 palavras, biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar. Ele pode perguntar como será essa equipe, então tem essas características, né? E o que ela vai considerar? Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação que aquela pessoa tem na hora de fazer determinadas atividades e a restrição que aquela pessoa tem de participação, tá bom? É isso que essa equipe vai, como é que se diz? Vai avaliar, né? Então, toma cuidado com essa parte aqui. E aqui, ó, no artigo 3º, a gente vai ver alguns conceitos. Nem todos aqui, gente, geralmente são cobrados dentro de prova, mas é bom a gente dar atenção para alguns, como, por exemplo, aqui o termo acessibilidade, que a gente tem ouvido muito, mas a gente não sabe exatamente o que ele significa, que é a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, por exemplo. Bem antigamente, não eram todos os ônibus que tinham aquela porta no meio ali para o cadeirante poder, né, a cadeira ela se encaixa ali naquele elevadorzinho, né, e o cadeirante possa andar de ônibus. Antigamente não tinha isso, mas por causa dessa questão da acessibilidade, os ônibus agora cada vez mais estão tendo aquele elevador para o cadeirante poder subir e poder assim se locomover de um lugar para o outro. Isso é um exemplo, né, simples, mas é um exemplo de acessibilidade. Já o desenho universal, esse termo ele é muito usado, inclusive dentro da engenharia civil, esse termo ele é usado para projeto, né, de produtos, serviços e ambientes que possam ser usados por todos. Exemplo assim clássico, na hora da pessoa lá, ela instalar uma maçaneta, ela dá preferência, por exemplo, para o tipo alavanca, ao invés do tipo bola, porque o tipo alavanca, mesmo que a pessoa, por exemplo, não tenha as mãos, ela consegue abrir com o cotovelo. Já se fosse, por exemplo, uma maçaneta de bola, já ficaria mais complicado. Então isso é o desenho universal, é a concepção de produtos, ambientes, programas, serviços, para eles serem usados por todas as pessoas, porque se a pessoa fizer construções, fizer instalações só pensando nas pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, iria restringir muito as pessoas poderem viver dentro da sociedade. Então, isso é o desenho universal. A tecnologia assistiva já é um pouquinho diferente, são os recursos para promover as habilidades funcionais. Exemplo, leitores de tela, tem aplicativos de celular com a linguagem dos sinais, como por exemplo o HandTalk, eu não sei se vocês já ouviram falar, são para as pessoas, por exemplo, que têm a surdez. Então, esse aplicativo ele tem a linguagem dos sinais para facilitar ali a comunicação. Não é muito comum a gente ver por aqui, gente, mas já tem em alguns países mais desenvolvidos aquelas cadeiras de roda que descem escadas, porque geralmente precisa da rampa, né, para o cadeirante poder passar. Só que existem cadeiras, mas como eu falei, são em países mais desenvolvidos, que elas são capazes de descer e subir escadas, elas têm essa tecnologia. Então isso seria, assim, exemplos de tecnologia assistiva, tá bom? E chegamos aqui na parte das barreiras. Cuidado que isso aqui é importante para a prova. As barreiras, gente, é qualquer entrave, é qualquer obstáculo ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos, acessibilidades à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Então, isso aqui é o conceito de barreira. Geralmente não cobra o conceito, mas é bom que vocês guardem. O que geralmente a banca quer saber é se você sabe o que é cada uma das barreiras, porque tem a barreira que é urbanística, a barreira que é arquitetônica, a barreira nos transportes, a barreira nas comunicações, as barreiras atitudinais e as barreiras tecnológicas. Então, geralmente a banca ela não está assim muito interessada
em te cobrar o conceito de barreira. Ela quer saber se você está por dentro, na verdade, de quais barreiras podem cair dentro de uma questão. Inclusive na quinta ou na sexta, eu acho que na quinta, quando eu colocar os exercícios sobre esse estatuto, eu vou tentar achar alguma questão sobre barreiras, ou uma que seja bem assim sobre específica sobre a barreira, para você ter que saber de qual barreira está mencionando ali a questão. Vou tentar achar, porque a que eu achei era sobre o conceito ali da explicação de barreiras, mas eu queria algo mais específico. Então, olha só, quando se falar em barreira urbanística, está falando mais de rua. Quando falar de rua, né, espaços públicos, vias, espaços públicos, tanto aberto quanto privado, de uso coletivo. Quando falar em barreira arquitetônica, a gente vai estar falando mais de edifício, guarda dessa maneira, tanto público quanto privado. Barreira nos transportes, são existências nos sistemas e meios de transporte, como a gente falou aqui agora há pouco, do próprio ônibus mesmo, né? E o ponto de ônibus também, não é apenas o ônibus e sim o ponto de ônibus. Aí tem barreira nas comunicações, né, na informação, qualquer entrave, qualquer obstáculo ou comportamento que dificulte o recebimento de mensagens, de informação por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Como eu falei agora há pouco do HandTalk, né, que facilita aí porque tem a linguagem dos sinais dentro desse aplicativo. Barreiras atitudinais está mais mesmo como barreiras atitudinais, está relacionado à discriminação. Discriminação que aquela pessoa pode realmente sofrer por ela ser uma pessoa com deficiência. E barreiras tecnológicas, né? As que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência a algumas tecnologias, a oferta ali de tecnologia. Então essas são as barreiras, são diferentes barreiras e é isso que a banca provavelmente vai querer saber de você. Aqui aqui, gente, eu deixei um pouco mais do que cai no artigo 3º. São alguns conceitos de comunicação, adaptações razoáveis, elementos de urbanização, não são tão cobrados dentro das provas, mas eu coloquei aqui para vocês estarem por dentro, porque eu sei que vocês vão fazer uma leitura atenta, que isso é primordial, como eu sempre falo. A videoaula, ela dá um norte, mas é importante você estar fazendo uma leitura mais profunda. E aqui, gente, eu coloquei também pessoa com mobilidade reduzida, mas eu já expliquei mais ou menos como é a questão da pessoa com mobilidade reduzida e a diferença dela para a pessoa com deficiência. Então, a pessoa com mobilidade reduzida, de acordo com o estatuto, é aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária. Lembra que a pessoa com deficiência é a longo prazo. E essa daqui, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo o idoso, a gestante, o lactante, a pessoa com criança do colo e a pessoa obesa, tá bom? Outra coisa importantíssima que eu não podia esquecer de falar com vocês, aqui tem atendente pessoal, profissional de apoio escolar e acompanhante. Tem uma diferença, gente, entre essas três pessoas, porque o atendente pessoal é aquela pessoa que pode ser da família ou não, que ela presta cuidados, né? Ela assiste aquela pessoa com deficiência no exercício, né, das suas atividades diárias e tal, só que ela não faz determinadas técnicas ou determinados procedimentos que são identificados com profissões legalmente estabelecidas. Por exemplo, o atendente pessoal, ele até fica ali acompanhando a pessoa com deficiência, mas, por exemplo, se for necessário ele passar uma sonda, ele não vai passar, entendeu? Então, ele é aquela pessoa ali, que pode ser da família ou não, mas ele não faz aquelas procedimentos técnicos que são característicos daquela pessoa que legalmente faria aquilo ali. O profissional de apoio escolar é aquela pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene, locomoção do estudante. Eu não sei se vocês têm costume de ver, mas geralmente dentro de algumas escolas, dentro de algumas salas de aula, ficam alguns profissionais ali para ajudar aquela criança, aquele adolescente, ou também aquele adulto, né, como no caso das pessoas que às vezes estudam à noite, eles ficam ali para auxiliar aquele estudante. Então, esse é o profissional de apoio escolar. Às vezes eles recebem o nome também de cuidador especial, de cuidador especial, e aqui dentro da lei é profissional de apoio escolar, mas também vocês podem estar vendo esse nome de cuidador especial ou cuidador escolar especial, tá bom?
E o acompanhante? O acompanhante é aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções do atendente pessoal. Então, tem diferença aí entre esses três profissionais. Bom, gente, esse aqui eu tentei trazer do primeiro ao terceiro artigo. Vou tentar parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas lembre-se que geralmente os artigos mais cobrados é de 1 ao 13 e do 34 ao 38. Vou trazer as questões para vocês estarem aí tirando as dúvidas e eu aconselho vocês a darem uma boa lida na lei, porque essa lei tem muitas observações, ela tem muitas nuances, então é importante a leitura atenta. Obrigada pela atenção de vocês, gente, e bons estudos.